Como funciona a produção de um jornal, uma produção jornalística? É sobre isso que a gente vai falar agora. Seja bem-vindo a Pluralcast. Meu nome é Eduardo Sifu e é muito bom estar com você aqui. Bom, nos outros vídeos a gente falou sobre alguns fundamentos e conceitos básicos de uma transmissão ao vivo. E agora eu queria convidar você para a gente fazer uma passada rápida sobre os fluxos de trabalho. A gente vai conversar sobre alguns fluxos de trabalho. Especificamente hoje nós vamos falar sobre um fluxo de trabalho de uma transmissão jornalística. Muito bem, para um jornal acontecer, a gente tem três pontos muito importantes, três coisas importantes de um fluxo de trabalho jornalístico. A gente tem a nossa redação, que é onde ficam os repórteres, os editores de texto, editores de imagem. É na redação onde as histórias são escolhidas, os textos são escritos, tudo que você vê de conteúdo, todas as matérias, a ordem, a sequência que o jornal acontece é definido na redação do jornal previamente, antes do jornal acontecer. Outro ponto muito importante no fluxo de trabalho jornalístico é o estúdio, onde os apresentadores ficam, as câmeras e tudo mais. Bom, falando de equipamento dentro de um estúdio, basicamente a gente tem as câmeras, nós temos os microfones, toda a parte de iluminação, por vezes um painel de vídeo, um video wall ou então um painel de LED, onde o apresentador, o âncora tem recursos, tem mais recursos para poder ilustrar o que ele está falando, então um assunto específico, um vídeo de uma câmera de segurança, de determinada reportagem, enfim. O painel de LED dá recursos para o âncora poder ilustrar melhor o que ele está falando. Falando de pessoas, quais profissionais ficam dentro de um estúdio na hora de gravar um jornal? Muito bem, a gente tem basicamente os operadores de câmera, os operadores de microfone, a gente tem os iluminadores também responsáveis pela iluminação do estúdio, nós temos os âncoras, ou então os talentos, são as pessoas que apresentam o jornal, por vezes um meteorologista, algum repórter para poder falar sobre a previsão do tempo e tudo mais. Fica também um coordenador de operações, um gerente de operações para garantir que todas as funções operacionais estão sendo bem cumpridas, que o trabalho está sendo entregue perfeitamente, sem nenhum erro. E por vezes também fica um diretor ou um assistente de direção para facilitar a comunicação com os talentos, com os apresentadores. Legal. Agora, de cenografia dentro do estúdio, o que a gente tem de cenografia no jornal? Tudo que você vê de elemento físico no estúdio do jornal são elementos de cenografia, são os elementos cenográficos, a bancada, a cadeira onde o apresentador está sentado, algum outro elemento de decoração, tudo isso faz parte da cenografia do jornal. Outro ponto muito importante dentro do estúdio é o chroma key, isso mesmo, a tela verde. Por vezes você já deve ter visto algum apresentador, meteorologista, falando sobre algo com fundo, com um cenário virtual atrás dele. Muito bem, aquele cenário é gerado por um computador, por um servidor, e o apresentador está dentro do estúdio com uma tela verde atrás dele. Essa tela verde permite a gente recortar o objeto de cena, o elemento de cena, no caso, o apresentador, e através desse recorte a gente consegue ilustrar com qualquer imagem o que a pessoa está falando. É um recurso muito legal. A gente já falou então sobre a redação, a gente já falou sobre o estúdio, os equipamentos, as pessoas que trabalham dentro do estúdio, mas tá faltando outro ponto importantíssimo na produção de um jornal, que é a sala de controle. Muito bem, as câmeras fazem a captação das imagens, os microfones a captação do som. E para onde vai todos esses sinais? Esses sinais entram em equipamentos que estão dentro da sala de controle. Falando de equipamento de uma sala de controle, basicamente a gente tem o switcher, que é o comutador de vídeo, onde o diretor de imagem seleciona a fonte que vai aparecer na sua tela. É através do switcher também, muitas vezes, que o efeito de chroma key é aplicado, então a mesa de corte te possibilita aplicar o efeito de chroma key. O switcher também controla os telões, os painéis de vídeo. Então as imagens que você vê que estão aparecendo numa tela dentro do estúdio, quem manda esse sinal de vídeo é o switcher, quem define o que vai aparecer na tela também é o diretor de imagem ou o coordenador do jornal. Na sala de controle fica também a mesa de som, o mixer de áudio e o operador, que é o responsável
pela mixagem desse som. Então tem o microfone dos apresentadores, o servidor onde as matérias são exibidas e cada matéria obviamente tem som. Tem o playout, o instant replay, onde ele pode soltar uma determinada trilha, trilha de abertura, uma trilha mais tensa, dependendo do clima do jornal, enfim. O operador de áudio, ele tem essas atribuições, por vezes ele faz até um trabalho de um sonoplasta, colocando elementos de áudio durante o jornal. Conforme o jornal vai acontecendo, ele vai pintando o jornal, temperando o jornal com elementos de áudio no instant replay, no playout. Dentro da sala de controle, a gente tem também o gerador de caracteres. Esse equipamento é responsável por exibir todas as artes e grafismos que você vê durante a produção do jornal. O operador de GC, da geração de caracteres, ele é a pessoa responsável por digitar as informações em tempo real, então o nome do apresentador, a tarja de informação sobre a matéria que está sendo exibida e também por organizar a ordem das tarjas que vão ser exibidas durante o jornal de acordo com o roteiro da produção. Outro ponto muito importante dentro da sala de controle é o servidor de armazenamento das matérias. É nesse lugar onde os editores de imagem fazem o upload das matérias, então o cinegrafista chega com a matéria no card, ele faz o ingest, manda para o editor trabalha em cima do material e na hora de montar a sequência de exibição do jornal, o editor-chefe tem como ir puxando essas matérias que foram editadas e finalizadas para exibição. E o servidor é o responsável por exibir essas matérias. Muitas vezes o playout fica na mão do diretor de imagem, então além de fazer o corte das câmeras, o diretor de imagem também dá play nas matérias, play, pause, por vezes posiciona também, de acordo com o equipamento que ele estiver mexendo, ou essa atribuição é dada ao operador de VT, que é a pessoa responsável então por organizar a sequência das matérias que serão exibidas e dar o play na hora que tiver que dar pause na hora que tiver que dar, reposicionar, enfim, fazer a operação das matérias. Então a gente falou rapidamente sobre a redação de um jornal, o estúdio e a sala de controle. É claro que, dependendo do tamanho da produção, do tamanho do jornal, existem mais equipamentos, mais pessoas, mais processos envolvidos. O que a gente falou aqui foi algo básico, só para você ter uma noção de como é feito uma produção telejornalística. Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo, te convido a se inscrever no canal da Pluralcast se você ainda não é inscrito, deixa o seu like aqui também, isso ajuda muito o nosso trabalho e tamo junto, até a próxima, valeu!